Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão me estranhando de gravata? Eu ia comentar isso aqui que eu tô... Tá ruim não, né? Não tá não. O pastor me deu até parabéns. O discípulo copia o mestre. Amém. Amém. Os meninos estão estranhando também. Fala, tô acostumado a ver você parecendo um pivete. Eu falei, respeita com essa autoridade de vocês. Viu? Amém. Feche os olhos mais um pouquinho. Eu já recebi as bênçãos de vocês, mas vamos trazer nossa mente aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Então hoje nós vamos falar sobre o pilar consolidar, que é o segundo pilar da visão. Temos ganhar, consolidar, treinar e enviar. Agora eu comecei colocando ali, eu sei porque você não consolida. Amém? Vamos olhar, abrir nossas Bíblias no texto base que é Mateus 28, 18. É a última palavra que Jesus fala antes de ascender aos céus. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali, observe que eu dei ênfase no versículo 2, a palavra ensinai. Porque a gente fala do ID, o ID é muito importante também, o ganhar é importante, o ministério evangelístico é importante, mas praticamente toda a caminhada cristã é o ensinar. A missão do cristão, a gente vai ver, é ensinar. E Jesus diz isso: vão e ensinem pessoas a serem meus discípulos. Ele não diz simplesmente vão e curem, vocês vão curar também, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão expulsar demônios, mas isso são sinais para o ganhar. E depois que a pessoa se converte, nós temos a obrigação de ensinar. A sua missão, a minha missão hoje é ensinar as pessoas de todas as nações. Então cada um de nós aqui tem que estar ensinando pelo menos uma pessoa a ser como Cristo. E se você não está ensinando pelo menos uma pessoa a ser como Cristo, você está em falta com a sua vida, com o seu propósito. É isso que a gente vai ver. Vamos começar com o significado da palavra consolidar. Consolidar significa tornar sólido, ou estabelecer, firmar, fortalecer. Eu gostei desse, fortificar, vivificar. Agora, biblicamente, significa fundamentar, discipular, ensinar. E eu observei uma curiosidade, porque eu comecei esse estudo buscando a palavra consolidar e eu descobri que ela não está na Bíblia, mas que ela é sinônimo de ensinar, e ensinar tem a exaustão. Um exemplo ali: o calor consolida o concreto. Então, a gente constrói uma viga, a gente espera que ela fique firme, mas o trabalho de eliminar a água para que a viga fique firme é do calor. Então, o propósito é que a viga segure as paredes, mas o calor é importante. Esse seria o papel de um consolidador: dar à pessoa o propósito, a estrutura que ela deveria ter, sem interferir, porque ela precisa caminhar com as próprias pernas. O propósito de vida do verdadeiro cristão é ensinar o caminho de Deus, segundo a verdade, a quem quer que seja, sem se importar com a aparência. Essa é uma descrição de Jesus. Então, nesse episódio específico, os discípulos de Jesus estão dando testemunho de Jesus aos herodianos, que eram as pessoas responsáveis por levar os impostos para Roma. E o que é que eles falam? Jesus, nós sabemos que você é mestre porque você ressuscita pessoas. Nós sabemos que você é mestre porque você faz milagres. Não, o testemunho de Jesus era: você é mestre porque você ensina a palavra de Deus sem se importar com a aparência. E até ontem eu falava que é muito difícil, eu conversava lá em casa com as minhas tias, é muito difícil a gente não julgar as coisas pela aparência. Então, infelizmente, naturalmente, a gente olha para certas pessoas e diz ali: aquele ali não tem jeito. Ou aquele não vai aceitar não, aquele tem um coração duro. Aquela não vai me dar ouvidos. Então a gente tenta selecionar as pessoas que estão vulneráveis, digamos assim, a aceitar a palavra de Deus, e as que não estão. Então, se alguém é violento, se alguém é perigoso, a gente já evita. Mas Deus sempre levanta uns vasozinhos com autoridade, né?
Aquelas irmãzinhas do coque com folhetinho, que elas não estão nem aí, ela chega mesmo, meu filho, Jesus te ama, olha, e vai entregando. Porque Deus tem os seus. Mas a nossa obrigação é ensinar a palavra de Deus sem fazer acepção de pessoas. Se é o seu vizinho, se é o seu colega de trabalho, aonde Deus te chamar para ser usado por Ele, é aonde você vai ser usado. Sem se importar com a aparência, se é grande, feio, preto, gordo, alto, rico, pobre, magro. Deus não se importa com a aparência. Amém? Esse é o propósito de vida do cristão, ensinar o caminho de Deus. Então, se você se perguntar hoje qual é o meu propósito nessa terra, ensinar o caminho de Deus. E se você está se sentindo sem propósito essa noite, é porque provavelmente você não está ensinando o caminho de Deus. Tanto que Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele explica isso aos discípulos. Eles estão um longo período sem comer e Jesus diz, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o que ele estava fazendo? Ele tinha acabado de ensinar uma mulher sobre as coisas do reino. Não é aqui que adorar, a gente adora ali. E ele se alimenta disso. Vamos para a prática agora. Pode ir, viu? Pronto. Primeiro tipo de discipulado é o discipulado ombro a ombro, é o discipulado individual. E a primeira consolidação, eu botei uma nota amarela ali, ela começa em casa. A primeira consolidação, ela começa em casa. Eu vou comentar essas fotos aqui enquanto o irmão acha. Temos ali uma moça no trabalho, provavelmente conversando com a outra. Temos um amigo orando pelo outro, dando suporte. Um pai com filho pescando. O outro instruindo, os dois amigos caminhando. Toda a oportunidade que você tem é uma oportunidade de consolidar alguém. Toda vez que você está com alguém a dois, é uma oportunidade de você passar Jesus a essa pessoa, de você transmitir Jesus a essa pessoa, não só com palavras, mas com atitude. Então, talvez aquele pai consiga, através da pesca, passar algum ensinamento para o filho, ou aproveitar a oportunidade de falar sobre a pesca milagrosa, introduzir Jesus e o Evangelho na vida da criança. Alguém achou Deuteronômio 4? E as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, ou seja, aos teus netos. Não se esqueça do que você viu, do que Deus fez na sua vida, do cativeiro que Ele te tirou, do que você era e do que Ele te tornou. Mas também esclareça, fale isso para os seus filhos e para os seus netos, para que eles saibam que o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Então, a primeira consolidação começa em casa. É onde a gente treina com os nossos filhos e com os nossos netos. E é o discipulado ombro a ombro, individual. Mas tem o discipulado de amigo. O pastor me discipula, a bispa me discipula, Almir me discipula, eu discipulo Miguel, eu discipulo Gabriel. Eu vou transmitindo Cristo em cada contato que a gente tem. Isso é muito peculiar porque Jesus fazia isso com cada discípulo. Ele andava com os 12, mas eventualmente a gente vê Jesus conversando com cada um em particular e tratando da dificuldade, tratando de esclarecer as coisas para cada um. E Ele faz assim com a gente. Ele nos trata como igreja, mas Ele trata cada um no seu individual. E aí é o segundo tipo de discipulado. Mas antes a gente vai ver essa passagem de Filipe e o eunuco. Vamos abrir em Atos capítulo 8. Esse é um exemplo de discipulado ombro a ombro. A gente vai ver na palavra de Deus. Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E a gente vê que Filipe, primeiramente, ele era um homem cheio de Deus. Filipe havia acabado de chegar de Samaria e Filipe, um homem, chegou em uma cidade e provocou um avivamento. Deu testemunho de Deus com curas, com milagres, com conversões. Então Filipe foi para Samaria e ganhou muitas pessoas, mas Deus soprou Filipe para outro lugar para consolidar um homem que lia o livro de Isaías em voz alta. Você observa que a Bíblia fala que Filipe ouviu ele lendo o profeta Isaías. E o que é que a gente consegue aprender com esse texto? Primeiro, Filipe e você deve ser guiado pelo Senhor. Porque o Senhor diz, o anjo do Senhor falou a Filipe, vai para lá. Deu uma direção. O Senhor vai nos dar direção. Se estivermos cheios do Espírito Santo e com o coração disposto a consolidar, o Senhor vai nos dar estratégias. A segunda coisa que a gente pode ver é que Filipe obedece. Porque no versículo 27 a Bíblia diz, e levantou e foi. Então, quantas vezes acontece uma situação corriqueira e a gente está no mercado e a gente é tocado por Deus para dar uma palavra na vida de uma pessoa e a gente fala, não, Deus, isso é maluquice, isso é coisa da minha cabeça.
E Deus nos revela, olha, essa pessoa está quebrantada, hoje ela está quebrantada, hoje o coração dela precisa de uma palavra de vida, diga alguma coisa a essa pessoa, e você lá escolhendo suas coisas, e seu coração começa a queimar, só tem você e essa pessoa na fileira, e você não consegue olhar para o lado e dizer, olha, o Senhor tocou em meu coração e eu preciso te dizer isso. Você fica brigando com o Espírito Santo, você não obedece à voz do Senhor. Isso já aconteceu e acontece em minha vida várias vezes. E o pior, quando isso acontece, o pior momento é quando Deus usa outra pessoa. Já aconteceu no ônibus, entrou um rapaz muito embriagado, ele sentou em minha frente, eu estava indo viajar, então eu não estava com pensamento em evangelizar, em ganhar. Ele entrou e ele começou a falar sozinho, ele estava bêbado. E teve um momento que eu senti assim que ele estava à beira das lágrimas, e isso Deus já falando no meu coração há muito tempo, e eu resistindo. E Deus levantou outra pessoa que não estava nem vendo ele, e veio falar com ele, liberou uma palavra. E eu falei, poxa, Deus, me perdoe, me desculpe. Eu queria me jogar no chão e dizer, ora por mim também, porque eu fui um desobediente, eu negligenciei com a palavra de Deus, o Espírito Santo estava falando comigo, e eu não dei ouvidos, eu não obedeci. E quantas vezes isso acontece na sua vida? Então nós temos que ser guiados pelo Senhor e obedecer. A terceira coisa que a gente consegue aprender é que Filipe, ele tem visão espiritual. Porque ele vê o que Deus propõe. Deus disse, vai até ali. Mas Deus não falou, você vai encontrar. Não. Ele percebe a situação. Ele tem a capacidade de discernir, é o que vai acontecer nesse momento. Então, Deus falou, fale com tal pessoa. E aí entra a sua visão espiritual de ter discernimento. Essa pessoa parece estar triste, parece que perdeu alguém. E o Espírito vai provocando o seu coração para entrar na situação. Então, nós temos que ter, como pessoas que ensinam, visão espiritual. E, por último, ouvir a voz do Espírito. E aí, depois que ele se move, depois que ele obedece, o Espírito sopra um comando específico. Se aproxima, faz isso. Agora, o segundo tipo de consolidação, que é a congregação e a mesa, que é a consolidação ou discipulado coletivo. É o que nós estamos fazendo agora. Eu, pela misericórdia de Deus, estou sendo usado para instruir, e você, pela misericórdia de Deus e pelo Espírito Santo, está com a mente e o coração aberto para receber aquilo que Deus está liberando do céu. Então, hoje sou eu, amanhã é você, depois é o pastor, depois é o Mi, enfim, é o que a Bíblia fala, vocês se reúnam, e se um tem salmo, venha com salmo, se um tem hino, venha com hino, se um tem profecia, profetize, se tem cura, cure, se tem um testemunho, compartilhe, motive uns aos outros. É por isso que nos ajuntamos, para que sejamos uma família. E é isso que uma família faz. Hoje eu estou mal, hoje eu estou triste, hoje eu estou doente, eu estou precisando de ajuda, hoje faltou meu dinheiro. E a gente vai um cobrindo a necessidade do outro, um liberando palavra de ânimo sobre o outro, um liberando profecia na vida do outro, porque o Espírito está em nosso meio. E quando nós nos congregamos, é para, aqui na igreja, a gente manifestar a glória de Jesus, a gente revelar Jesus às nações, ao povo. É isso que Jesus ora em João 17, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Porque quando eles forem um, eles alcançarem a unidade, eles verão que eu sou Deus. E a receita para isso é o amor, irmão. A gente precisa amar. A gente precisa amar. E se amar, começar aqui. Às vezes tem um irmão na sua vida que ele é o batismo de fogo. Deus permite que ele esteja na sua vida para ele te tratar. E aí ele te diz o que não deve, e a gente sabe que aquele irmão não devia ter dito isso, mas ele diz. Mas Deus sabe também que você precisava ouvir, para que você seja curado, tratado e aprenda a amar, a sofrer o dano, a sofrer a injustiça, a ir para a cruz, não é verdade? Amém? Vamos lá. Peraí, que tem uma observação importantíssima ali. Paulo vai dizer a Timóteo, Paulo está consolidando Timóteo, que é um consolidador. Paulo vai dizer a Timóteo, persiste em ler. A primeira coisa que Paulo diz a Timóteo é, persista em ler. Então, se você não está disposto a adquirir, a partir de hoje, o hábito da leitura, sobretudo a leitura bíblica, nada do que eu estou falando você vai viver. Vai fazer sentido para a sua vida. Você está perdendo tempo. A leitura é inegociável. Não existe outra forma, não tem videozinho no YouTube, não tem áudio no WhatsApp, não tem grupo de pastor tal.
você precisa ler. A leitura é inegociável. E nenhum ser humano, deixa eu contar isso para você, porque talvez você se sinta mal porque não tem um hábito de leitura. Nenhum ser humano nasce apreciando a leitura. Por isso que a gente tem que, às vezes, dar uns cascudos na criança para aprender a ler. E depois, para a gente criar o hábito de ler, é complicado. Mas quando você começa a desfrutar, é altamente viciante. Glória a Deus, eu estou atingindo esse nível de ficar viciado em ler. E é muito bom. Mas, um dia, eu não gostava de ler, eu não lia nada, eu lia mal. E a gente sabe que mais de 30% dos brasileiros não conseguem interpretar um texto. Ler alguma coisa e dizer o que leu. Às vezes consegue até decifrar. Para mim isso não é ler, é decifrar. Está escrito isso, mas você não tem a capacidade de compreender. E isso vem com o tempo. Leitura é inegociável, você precisa ler. Comece pela palavra de Deus, peça orientação. Bispo, eu tenho dificuldade de leitura, me indique uns textos mais fáceis. E aí você vai ver como é bom também quando o Espírito revela alguma coisa a você. Timóteo é um bom exemplo. Porque Timóteo, ele era filho de Eunice e Lóide, se eu não me engano. Foram as primeiras pessoas que receberam Jesus em uma determinada cidade. Paulo chegou, pregou, essas mulheres entenderam. E Timóteo era filho e neto dessas mulheres. Então Timóteo cresceu desde pequeno no meio de pessoas tementes a Deus. E já jovem, Paulo começou a discipular com Timóteo. Paulo começou a andar com Timóteo. E Timóteo é a única pessoa citada em todas as cartas de Paulo, de tanto que ele amava Timóteo. E ele está escrevendo essa carta para Timóteo para ensinar, consolidar, discipular. Só que Timóteo já estava em outro nível. Timóteo era um crente beleza. Mas ainda assim ele precisava de alguém para instruí-lo. Viu o que Paulo está dizendo? Persiste em ler, exortar e ensinar. Então é uma coisa que ele tem que persistir. Porque se ele tem que persistir é porque talvez ele não goste tanto. Entende? E o que é que nós podemos aprender com Timóteo? Através desses versículos, que Timóteo é alguém que se alimenta com as palavras da fé. Timóteo não busca conselho em fábulas, em contos, em inventos de doutrinas. Não busca conselho naquelas pessoas extremamente espirituais, cheias de revelação, cheias de mistérios misteriosos. Timóteo busca conselho, busca alimento nas palavras da fé. Ele rejeita as palavras profanas. A Bíblia diz: examinai tudo, retenha o bem. Nós temos que ter conhecimento da palavra para entender o que a gente recebe e o que a gente não recebe, o que a gente concorda e o que a gente não concorda, para que a gente possa dizer: isso aqui não me alimenta. Isso aqui está sendo dito, mas não está de acordo com a Bíblia. E a gente tem que ter esse discernimento. Segundo, exercitar a disciplina espiritual. E ele ainda faz um contraponto em relação ao exercício do corpo. Ele diz: o exercício do corpo de nada tem proveito. Então, exercita a sua disciplina espiritual. E qual é a disciplina espiritual? Oração, leitura bíblica e jejum. Basicamente é isso. Não tem segredo, é muito difícil, né? Orar, jejuar e ler a Bíblia. Meu Deus, como é complicado. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Jesus. Parece até que é bater uma laje. Não, mas é orar, jejuar e ler a Bíblia. Exercita a tua disciplina espiritual. E por último, ele é exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E nós temos que seguir esses exemplos e ser todas essas coisas. Nós temos que ser alguém que tem a capacidade de dominar a palavra e liberar uma palavra na vida de alguém. Porque muitas vezes naquele exemplo do supermercado, você fica travado porque você está limitado. Você não tem domínio das Escrituras. Então você se sente inseguro. A falta de domínio da Bíblia, a falta de domínio da sua espada te deixa inseguro. E você não pode estar inseguro porque o diabo anda ao seu derredor, como um leão, querendo lhe tragar. A misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos, mas nós temos uma ferramenta que é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Então, se você quer se sentir seguro em todas as situações, esteja munido da palavra. Estamos caminhando para o fim,
E diz, quando termina uma consolidação. Tem esse texto aqui, eu vou ler agora. Ele fala do Apolo. Diz assim, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que incrível isso. Apolo, um homem corajoso, cheio de Deus, bem discipulado, eloquente, culto, falava bem, estava na sinagoga dando testemunho de Jesus com exatidão, e ainda assim havia mais. Haviam pessoas que eram capazes de dizer a um homem como esse mais coisas acerca de Deus, porque os mistérios de Deus são infinitos. As riquezas de Deus são incontáveis, então sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. E eu coloquei um destaque ali, convidaram-no para a tua casa, porque isso é um segredo. Você quer ser um bom consolidador, um bom ensinador, um bom discipulador, abra a sua casa, irmão. Porque tem irmãos que muitas vezes você vai na porta dele e ele nem abre a porta direito, ele atende assim, oba, tudo bem, não sei o quê, e se você ficar 3 horas ali, ele vai ficar 3 horas. Você não sabe nem qual a cor da sala dele, não importa se tem reboco, se não tem, se está no porcelanato, se não está. Abra a sua casa, irmão. Convide as pessoas para a sua mesa. Foi isso que Áquila e Priscila fizeram com Apolo. E nesse lugar eles conseguiram liberar a revelação de Deus. Então, se tem algum vizinho que é problemático, se tem algum vizinho que não é problemático, mas que você quer lançar uma semente, convide ele para tomar um café na sua casa. Prepare uma mesa para ele, fale de Deus. Deixe ele ver a sua família, deixe ele ver como seus filhos se movem dentro de casa, como eles se respeitam. É isso que ministra as pessoas. Mas não vá abrir sua mesa também para daqui a pouco estar de fofoca, de contenda. Então, para isso, você vai precisar de todo antes, estar firmado na palavra de Deus. Estar seguro no Espírito. Estar cheio de Deus. Pronto, quando termina uma consolidação? Nunca, só quando Jesus voltar. Porque ele começou lá, Jesus discipulou os apóstolos, que discipularam Barnabé, que discipularam Paulo, que discipulou Áquila e Priscila, que foi discipulando Apolo, e foram discipulando, e a gente está aqui até hoje. É a estratégia que a Rino derrubou, né? Porque eles capacitam a pessoa para ensinar, para treinar outras pessoas para fazerem a mesma coisa. E é o que Jesus nos ensinou. Aprendam de mim, porque eu aprendi do Pai. Então ele já está dando um exemplo. Eu aprendi de alguém. Eu não sei nada de mim mesmo. Tudo que eu sei, eu aprendi do Pai. Eu estou ensinando. Se você ensinar, você vai virar o meu discípulo. Você sendo meu discípulo, você é capaz de discipular. Por isso que eu lhe pergunto, o ID é para todos? Amém. Vamos aqui, deu polêmica agora aqui, a galera está dividida. Vamos ver se o ID é para todos. Mateus, vamos voltar lá em Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, subiram ao monte com Jesus e receberam essas palavras. O ID é para todos os discípulos. Então, está certo, o ID é para todos, mas todos que são discípulos. Você precisa primeiro se tornar um discípulo e depois você está liberado para ir. Quem é o consolidador? Tem um texto em Isaías 58 que eu descobri esses dias. Esse dia não, eu descobri ontem estudando essa palavra e eu achei incrível, porque ele fala que o consolidador é um reparador de brechas. Em 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer que ele funciona na vida dos irmãos de Corinto como um sábio arquiteto. Nós temos que ter essa destreza de construir, de fincar fundamentos na vida dos nossos irmãos, sem ser invasivo, sem ser agressivo, com cuidado, com amor, para que ele possa permanecer só e fazer isso na vida de outras pessoas da mesma maneira que ele aprendeu com você. Isso é para mim, isso é para o pastor também, isso é para você. E restaurador de habitações. Se você puder, depois dê uma lida em Isaías 58, do versículo 13, a partir do versículo 13, você vai ver que descrição, é uma descrição profética, mas Isaías ele era meio poeta, né? Ele vai escrevendo assim de uma maneira muito bonita, muito bela. E ele fala sobre essas pessoas que são reparadores de brecha. Ele fala, quando vocês abrirem a sua alma ao faminto, ao sedento,
então vocês receberão a recompensa do Senhor. Quando vocês começarem a ensinar, você vai viver o que é Cristo de verdade. E vamos ver qual é essa recompensa? A recompensa do Consolidador está nesse texto. A tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, ou seja, saúde, será como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Quantos querem viver essas coisas na sua vida? Quantos querem viver? Aleluia, então começa a ensinar. Abra a tua alma ao faminto, ao sedento, ao eunuco que está lendo na estrada. Abra o teu coração, expanda-se. O segredo está aí. O segredo está aí. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus por essa palavra, porque essa palavra é para você. Essa palavra é para a sua vida, para você estar vivendo e herdando todas essas coisas. E vamos ver duas pessoas que herdavam e viviam isso, e nós vamos entender por que eles viviam isso. A primeira, Jó, uma prova viva. Quem sabia que Jó era um consolidador, um discipulador? A gente sabe o que Jó passou e sabe por que ele passou, mas antes disso, olha o que o amigo dele ele faz, diz: Jó, eis que ensinastes a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Esse era o caráter de Jó, por isso que ele era o homem mais rico do Oriente Médio até a vinda de Salomão. E Salomão era o quê? Quanto mais sábio foi o pregador, ele mesmo, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor quer nos fazer sábios, mais do que ricos, mais do que acumular bens. O Senhor quer nos fazer sábios, capazes de ensinar a palavra dele com exatidão. Esse é o nosso propósito e a gente não deve se conformar. Então, em vez de você ficar perdendo o seu tempo com o tédio, em vez de você ficar perdendo o seu tempo com as novelas, procure se capacitar, porque o Espírito Santo de Deus, ele que nos revela todas as coisas. Ele nos deu palavras de água, fontes de águas vivas. Nós temos coisas para nos alimentar, mas a gente quer evitar, porque nem sempre construir essa disciplina é prazeroso. Mas nós temos que persistir. A palavra é: persista, se capacite, e o Espírito Santo vai lhe dar tudo aquilo que você precisa, vai lhe ensinar todas as coisas. Amém? Fim. Amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Você gostou dessa palavra? Amém. Aplauda forte. Aplauda forte. Amém. Mas antes, eu queria revelar, porque eu sei que você não consolida. E talvez seja essa a parte desagradável da palavra. Eu comecei dizendo: eu sei porque você não consolida. Mas não é de mim, eu descobri. Eu descobri na palavra de Deus. Passa aí, viu, meu? Vamos abrir todo mundo junto em Hebreus, capítulo 5. 12, vamos começar do 12. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque é menino. Então é por isso que talvez você não esteja consolidando. Porque pelo tempo já era para você ser mestre das Escrituras. Isso não significa que você tinha que fazer uma faculdade, não. Porque o Espírito Santo é o nosso professor. Eram para vocês ser mestre, para nós sermos mestre. Mas em vez da gente avançar na profundidade de Deus, nos segredos de Deus, nós temos que ficar andando em círculo e falando dos rudimentos básicos. E não pecar, e não trair, não adulterar, e não dever ao irmão,
e se santificar. A gente tem que ficar falando, dando leitinho, porque o bebê ele não consegue comer alimento sólido, vai dar um mocotó para o bebê, vai matar. Vai matar. Mas se um adulto que toma leite fica desnutrido, então chegou a hora. Chegou a hora, eu peço que você se coloque de pé.